Olá, meu nome é Adriana Mendes, estou aqui para falar um pouquinho do assunto de miscigenação kármica do livro Constituição Divina de Richard Simonet. Primeiramente, eu vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, do capítulo 31, com o título De Ânimo Forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o protesto ou retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa, a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele, para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como reconhecer felicidade que não semeamos ou amealhar dons que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontamos pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, vamos elevar os pensamentos a Deus, aos benfeitores, a Jesus, nosso mestre e nosso guia, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Agradecemos esse momento de estudo que nos ilumina nossa alma, é um remédio para o nosso espírito, para o nosso corpo, e que através desse estudo possamos compreender mais as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos defeitos, e possamos seguir em frente com perseverança, fé e vontade. Que assim seja. Então, para falar de miscigenação kármica, eu quero falar da palavra karma. A palavra karma vem do sânscrito, é uma língua da Índia antiga, muito usada em várias doutrinas. Uma delas é o hinduísmo. São usadas em sentidos diferentes. No hinduísmo, ela quer dizer que toda ação tem uma reação, nessa vida e nas outras vidas. Lá na Índia tem um sistema de castas, né, que antigamente eles falavam que Gandhi tinha 4 filhos e cada filho era associado a uma casta. Então vinham os mais ricos, depois os guerreiros, depois os camponeses e os comerciantes e depois os servos. Também não considerado como casta, mas como categoria, os intocáveis eram os criminosos, aqueles que cometiam crimes e não poderiam ser tocados. Então, a Madre Teresa de Calcutá é um belo exemplo, né, que nos traz, lembrando que ela ajudava os intocáveis. Então, na Índia, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre, você fez muitas coisas ruins na outra vida, então nessa você precisa pagar, então não tem um crescimento, né, social. Na questão também dos mais ricos, eles são considerados mais evoluídos, porque nas outras vidas eles fizeram muitas coisas boas, né? Essa é a visão do hinduísmo. Qual seria então a visão do espiritismo? Bom, Richard Simonet fala que o karma seria um mal necessário que tenhamos que passar
e aceitar. Como título, ele fala da miscigenação. O que seria a miscigenação? Seria a nossa convivência com os espíritos inferiores e superiores. Então, por que temos que viver com tanta maldade, crueldade? Crueldade com os animais, maldade entre os humanos, às vezes até por prazer, pai matando filho, filho matando os pais. Por que essa miscigenação é necessária para todos nós? Bom, nós estamos aqui para conviver com eles e para ajudar de alguma forma, seja materialmente ou seja espiritualmente, né? Através da caridade, né? Da comida, do agasalho, também espiritualmente através do nosso conhecimento, do nosso exemplo, do nosso amor. E assim também convivemos com os espíritos mais superiores que nós, né? Que também precisamos ver o exemplo deles, a atitude deles, para que a gente possa viver melhor. E esses espíritos inferiores, eles estão aqui muitas das vezes porque eles foram criados depois, eles têm menos reencarnações. Ou então por causa do livre-arbítrio, né? Eles escolheram os caminhos errados. Então temos que ter um olhar de compaixão, de bondade, não recriminar e julgar, né? Que a maioria das vezes a gente faz isso. Da outra situação também kármica que acontece são os desastres naturais. Muitas vezes pelos nossas atitudes com o meio ambiente, assim como a destruição, né, a poluição, né? Então a gente tem uma consequência ruim. De tsunami, terremoto, enchente, a gente precisa lidar com essas situações, né? Pode ser sim uma lei da destruição, né? No Livro dos Espíritos fala pra gente que o mal às vezes é necessário na condição ali de ter uma renovação da moral, para que avancemos mais rápido na moral. Então temos que aceitar, né, tranquilamente esse karma. Mas melhor utilizando esse termo, a doutrina fala sobre a causa e efeito. Porque diferente do hinduísmo, nós consideramos o livre-arbítrio, o perdão, a vontade de melhorar. Então, não quer dizer, como no hinduísmo, que toda nossa ação ruim vai ter uma consequência ruim em outras vidas e nessa vida. Porque através do meu amor pelo próximo, através da minha mudança de conduta, eu posso ter uma reação melhor. Eu não posso comparar a lei de causa e efeito com a lei de Talião, e muitas pessoas fazem isso. A lei de Talião foi escrita pelo rei Hammurabi, na primeira dinastia babilônica. Esta lei é a famosa olho por olho, dente por dente, que está entre 282 leis do Código Hammurabi. Então, nessa época, foi necessário essa lei porque muitas vezes era injusto na questão que uma pessoa matava outra de uma tribo e às vezes essa outra tribo matava a outra tribo inteira. Então, essa lei foi um progresso na época, na questão de que para que as pessoas não fizessem justiça com as próprias mãos e para não acontecer uma chacina. Moisés também utilizou muito dessa lei, tá no livro Êxodos da Bíblia, e ele era a primeira revelação, né? A lei da justiça. Na época, 1500 anos antes de Cristo, foi necessário esse procedimento. Mas com Jesus, que ele trouxe o amor, nos ensinando que o amor, né, maior do que cobre a multidão de pecados.
Gandhi também trouxe a frase que de olho por olho e dente por dente, a humanidade estaria cega e sem dentes. Devemos agir não dessa maneira, mas com o amor. Podemos comparar a lei de causa e efeito com a lei de ação e reação de Newton. A lei de reação em Newton, ela explica que toda ação tem uma reação ao contrário, da mesma intensidade e automaticamente. Podemos comparar na situação de que toda ação tem uma reação, mas não é automática, porque podemos ter essa reação em outras vidas, e também não é da mesma proporção, porque dependendo do nosso livre-arbítrio, podemos diminuir essa intensidade e às vezes nem provocar dessa maneira. Nessa questão de prestações, nós podemos fazer através das nossas reencarnações. Antes de reencarnar, se nós já tivermos despertado a nossa consciência, né, que são as leis morais, podemos fazer um planejamento junto com nossos mentores espirituais. Podemos fazer uma programação para melhorar as nossas dificuldades, os nossos defeitos, enfrentando provações como alguns tipos de trabalho ou condição financeira, em questão de relacionamentos. Caso não tenhamos essa consciência, porque muitas vezes estamos cegos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, ou então tivemos menos experiência, então é traçado para nós um planejamento com expiações, aquilo que o mal que tenhamos que viver, mas que é para o nosso próprio bem. Então, durante a vida, podemos mudar essas provações e expiações através da nossa vontade, através do perdão. Então, muitas vezes para nós está traçado algo de ruim que tenhamos que passar para o nosso próprio benefício, mas por causa da nossa mudança de atitude, não teremos que resgatar mais esses débitos. Muitas vezes eu precisava perder um braço, às vezes porque eu mesmo pedi, porque em outras vidas eu machuquei muitas pessoas através dele, então eu peço isso para eu sentir a mesma dor do que eu causei, mas através de muita bondade e através do exercício do bem, isso pode ser retirado da minha programação. Então, o que devemos fazer nessa vida para ter menos débitos? Devemos direcionar nossas ações para o bem. Então, como Jesus nos ensinou, né? Devemos perdoar o ódio alimentado, a vingança executada, a perseguição contumaz. Devemos transformar o amor em nossas atitudes. Devemos, quando recebemos um olhar de maldade, transformar e devolver esse olhar com compaixão. Muitas vezes ainda não conseguimos praticar o bem espontâneo, né? Ainda estamos desenvolvendo isso em nós, mas que faça o bem, porque toda ação no bem vai ter uma reação no bem. Não devemos tentar dominar as pessoas, impor, encarcerar, violar as consciências. Devemos sempre aconselhar, não julgar, sugerir em vez de criticar. Devemos mudar nossas atitudes, devemos promover o bem. A lei da causa e efeito, ela está de acordo com a lei de justiça, amor e caridade e junto com a lei de igualdade. Na questão da justiça, tem os atenuantes em questão da pena, né? Em que circunstâncias vivemos, porque muitas vezes estamos vivendo em situações muito ruins, precárias. Como está a nossa sanidade mental,
né? Muitas pessoas cometem crime por ter ali um distúrbio. Isso vai ser considerado? Ou será que eu fiz aquilo por puro prazer? Também a questão da intenção. Muitas vezes a gente erra sem a intenção de magoar e de ferir. Então, isso tudo é relevado. Então, na questão da lei da liberdade, o que temos que pensar para não ter esse débito sempre, como Jesus nos ensinou, fazei os homens o que gostareis que eles vos fizesses. E assim a gente consegue seguir tranquilamente com nossas ações. E finalizando, deixando aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, do título A Glória do Trabalho, com a frase: no lugar em que te encontras, sempre poderás semear a luz da esperança e do amor. Uma boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo de quinta-feira, agora falando um pouquinho sobre a influência dos espíritos no nosso dia a dia. Nós sabemos que existe uma relação e uma certa convivência entre o mundo espiritual e esse mundo material onde nós estamos. Até que ponto os espíritos influenciam no nosso dia a dia? Kardec nos fala que muitas vezes eles nos dirigem. Mas então, um espírito com tendências más, ele tem total capacidade de levar o indivíduo ao qual ele influencia ao mal? Bem, nem sempre. A gente sabe também que para que esse espírito consiga influenciar o indivíduo precisa ter esse germe do mal dentro dele. Quando isso não ocorre, o espírito ele acaba desistindo da sua tentativa de levar o indivíduo ao mal e ele vai procurar em outros lugares pessoas que estão mais propícias para fazer o que eles querem. Então, os espíritos infelizes, eles só podem impor a sua vontade a mentes que se afinam com eles. Assim como os espíritos de boa vontade também só conseguem influenciar para o bem aquelas mentes que estão sintonizadas com vibrações mais altas, vibrações positivas. Então, o problema da influência dos espíritos no nosso dia a dia está diretamente ligado ao nosso pensamento e à relação com a nossa mente. Os espíritos incorretos, eles não têm essa facilidade de levar um homem digno ao mal, a não ser que esse homem encarnado ao qual eles tentam influenciar já tem dentro dele tendências inferiores que em algum momento onde essas tendências surgem situações propícias, essas tendências se revelam e ele passa a ser influenciado por essa entidade. Essas entidades desequilibradas, elas tendem a afastar daqueles que se negam a atender a sua vontade. Se nós conseguimos resistamos a essas influências com consciência, com boa vontade, eles tendem a ir para outros lugares onde existem indivíduos que estão naquela mesma frequência deles. Mas então, como pode o homem neutralizar esses estímulos vindo desses espíritos inferiores? Aí, através da prática do bem e da fé em Deus, sempre persistindo em pensamentos positivos, em pensamentos que levem ao bem. O homem, a gente sabe que ultimamente, com essa vida moderna, o homem se deixa levar por um estilo de vida imediatista que muitas vezes não condiz, né, com essas preocupações e exigências que o mundo nos impõe, não condiz assim, com a realidade e muitas vezes é descabido. E aí a gente abriu brechas para que esses espíritos viessem a comungar com nossos pensamentos e viessem a nos influenciar. E aí a gente vê a cada vez mais como a prece é importante, como a meditação é importante, como trabalhar nossas más tendências através da reforma íntima é importante. Da mesma forma como os espíritos
inferiores procuram nos direcionar, os espíritos benfeitores também procuram nos direcionar. E uma forma em que eles utilizam bastante para poder se comunicar conosco é através do nosso sono. Porque no sono, a nossa alma ela tem uma emancipação parcial. E aí eles têm mais facilidade de poder comunicar e passar certas mensagens para nós. E aí vem que quando nós acordamos, nós nem sempre lembramos totalmente do que sonhamos. Mas através das nossas sensações e da nossa disposição, nós sabemos como andam nossas companhias durante essa emancipação parcial da nossa alma. Como nós sabemos, então, os espíritos benfeitores, eles tentam nos induzir ao bem e nos estimular durante o sono para que nós possamos vencer as nossas lutas do dia a dia. E os espíritos já mais inferiores, os nossos irmãos que estão sofrendo, eles já tentam induzir a gente a fazer coisas que não estão corretas de acordo com a moral que Jesus veio nos trazer. Quando uma entidade infeliz ela se aproxima de uma inteligência encarnada, a fim de conduzir essa inteligência por meio da intuição ao mal, esse espírito ele está agindo por vontade própria, ou seja, ele está utilizando do seu livre-arbítrio. O problema com nossos estados emocionais é que muitas vezes a gente se depara com certas emoções que a gente não tem explicação de onde elas vieram, ou uma angústia muito grande, uma tristeza, uma ansiedade, uma depressão, ou até mesmo o contrário, estados de alegria, de êxtase, de uma satisfação íntima. De onde esses estados podem vir? Quando a gente não tem nenhuma explicação, esses estados podem estar intimamente ligados à comunicação dos espíritos conosco. E por que isso acontece? Inconscientemente, esses espíritos eles entram em comunicação conosco, seja em estado de alerta, quando estamos acordados, ou durante o sono. E da perspectiva de sintonia magnética, todos nós somos médiuns, porque nós captamos as sugestões vindas da espiritualidade. Então, dependendo do espírito que estiver querendo nos induzir, dependendo da sua vibração, do seu grau evolutivo, esses sentimentos eles podem aflorar em nós. Então, as nossas disposições mentais e com o nosso estado emotivo, nosso estado mental, os nossos pensamentos, eles dizem muito sobre as companhias com as quais nós convivemos no nosso dia a dia. Que aquelas pessoas mais tranquilas, que pensam mais no bem, que agem no bem, que procuram se modificar para o bem, elas logicamente terão mais contato com espíritos que estão na mesma vibração. E ao contrário, aquelas pessoas que são mais agressivas, maldosas, elas também terão contato com espíritos do mesmo grau, do mesmo teor moral. Bem, a nossa mente, então, é uma alavanca que ela puxa, que ela atrai forças vindas do plano espiritual. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência que a nossa energia, ela se associa, tanto no plano espiritual quanto no plano material, a energias semelhantes. Então, como que acontece quando um bom espírito, ele tenta ajudar alguém e essa pessoa, ela não está tão disposta mentalmente a receber essa intuição? Ele procura uma pessoa que ele está propícia, que tem um coração bom, e ele tenta passar essas informações, essas ideias para essa pessoa, porque ela possa ajudar aquela outra pessoa que está necessitada, seja de qualquer tipo de amparo, seja amparo moral ou financeiro, de qualquer ordem. Então, esses espíritos do bem, eles precisam dessas pessoas de boa vontade. Então, qual que é o nosso papel aqui? É sempre, poder educar o nosso pensamento, educar as nossas emoções, a nossa mente,
e estar sempre propício, procurar sempre estar propício através da oração, da prática do bem, a receber a intuição desses espíritos do bem, para que eles possam influenciar no nosso dia a dia e também influenciar para que possamos ajudar as outras pessoas conforme as nossas forças nos permitirem. Então eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e vamos encerrar essa reunião com uma oração. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer ao Pai pela oportunidade bendita de estarmos aqui, mesmo que longe, com pensamentos interligados no bem, no mesmo propósito. Muito obrigada, Senhor, que Ele possa acolher cada um, as nossas famílias, as nossas casas, e que possamos sentir a paz, a tranquilidade, o amor, a esperança. Que assim seja.